Para festejar os primeiros 100 subscritos do nosso canal do YouTube foi lançado um desafio, que me enviassem dúvidas e eu iria fazer um vídeo a responder a essas dúvidas. E este vídeo é isso mesmo, a resposta para as dúvidas recebidas por e-mail. A primeira dúvida foi-nos enviada pela Nádia Filipa. A questão que ela colocou era como atingir mais facilmente as macros de proteína sem exceder a quantidade de gorduras e de hidratos de carbono. Uma das maneiras mais simples é apostar em mais proteínas magras, digamos, proteínas que sejam de fonte animal, por exemplo, como o caso do frango ou o atum. Por exemplo, as claras de ovo também são uma boa fonte e todas estas fontes que eu estou a falar acabam por ter um conteúdo muito baixo a nível de gorduras, ou seja, vai facilitar atingir os níveis de proteína ao final do dia sem exceder as necessidades de gordura. Julgo que é uma forma simples, será aumentar também estas quantidades nas refeições principais, por exemplo, para facilitar os números ao fim do dia. A segunda pergunta foi-nos enviada pela Cristiana Palma, em que nos perguntou se existiam alguns alimentos que fossem um pouco melhores para o ganho de massa magra. É difícil responder a isto porque basicamente todos os alimentos podem ser bons, todos os alimentos podem ser maus, depende sempre do contexto. Claro que em qualquer tipo de dieta, seja para ganho de massa magra, para perda de gordura, queremos ter uma dieta nutricionalmente rica. Claro que numa fase de ganho de massa magra, o ideal é estar num ambiente de mais calorias do que as que precisas, ou seja, para existir um excedente calórico que te vai permitir ganhar essa massa muscular. Idealmente, tentares também que 20% das tuas calorias diárias seja provenientes de boas fontes de gordura e os restantes calorias do teu dia completas com fontes de hidratos de carbono o menos processado possível. E aqui tens a tua fórmula-chave para ganhares massa magra. A terceira dúvida que nos foi enviada pela Ana Sofia e perguntou-nos como saber quando aumentar cargas no treino. Eu vou elaborar apenas dois métodos simples, que normalmente são os mais eficientes na maioria das pessoas. O primeiro método é chamado progressão linear, onde vais tentar aumentar gradualmente o peso na barra todas as semanas, mantendo um número fixo de repetições. Ou seja, se tens 3 séries de 6 repetições para fazer e se fizeste 3 séries de 6 repetições com, por exemplo, 40 kg, na semana seguinte tentas fazer mais 2,5 kg nesse mesmo exercício e tentas completar as mesmas 3 séries de 6 repetições. O segundo método de progressão é o chamado método de dupla progressão, onde tens não um número fixo de repetições, mas sim um intervalo, por exemplo, de 6 a 8 repetições, e o que fazes é, as tuas séries, tens por exemplo 3 séries de 6 a 8 repetições, quando conseguires com uma carga fazer as 3 séries de 8 repetições, ou seja, o fim do intervalo, aumentas a carga, inevitavelmente vais acabar por, provavelmente no próximo treino que aumentaste a carga, fazer somente 6 repetições. Aí vais tentar progredir em repetições de todas as séries, para atingir novamente 3 vezes 8 repetições e só aí é que voltas a aumentar novamente a carga. Assim consegues progredir algumas semanas através de mais repetições e outras semanas através de mais carga. A Ana Sofia deixou-nos ainda uma segunda pergunta, que é quando fazer um deload. Para saber quando fazer um deload é perceber para que é que ele serve. O deload serve para aliviar alguma da fadiga que é acumulada ao longo de um bloco de treino, ou seja, ao tentar progredir no exemplo anterior com mais carga, mais repetições ou, por exemplo, mais séries, vamos acabar por acumular mais fadiga. E, alguns no tempo, é bom ter uma semana planeada onde reduzimos essa fadiga para potenciar uma nova semana de um novo bloco onde vamos voltar a treinar com mais intensidade e mais volume de treino. Assim, há alguns indicadores de que é preciso fazer um deload. Por exemplo, se não estás a progredir, se não estás a conseguir colocar mais peso, fazer mais repetições, fazer mais séries com a mesma qualidade, possivelmente podes pensar tirar um deload. Eu vou deixar aqui um gráfico que é extraído do nosso e-book do Descomplicando a Ciência, onde tens aqui um exemplo de perceber quando e como aplicar um deload. A Filipa Quadros fez-nos uma pergunta bastante pertinente, que até foi falada no último direto, sobre treinar ou não em jejum. Não pelos benefícios ou potenciais benefícios do aeróbico em jejum, não foi essa a pergunta dela, mas foi mesmo treino de força em jejum.
A nível de benefícios de treinar em jejum, eu vejo que requer menos planeamento, ou seja, pode ser visto como uma vantagem. E algumas pessoas também relatam que o facto de irem treinar em jejum sentem uma sensação de mais foco e mais energia. Ou seja, se no teu horário não te permite ter uma refeição pré-treino, poderá ser uma boa solução treinar em jejum devido a estes fatores enumerados. Por outro lado, também temos que avaliar os contras desta decisão de treinar ou não em jejum. Contras neste caso é se procuras obter a tua máxima performance, os melhores resultados possíveis, aquilo que é visto como ótimo, preferencialmente deverias consumir uma refeição antes, composta por alguns hidratos de carbono e proteína. Ou seja, ao não consumires, ao fazeres esse treino em jejum, podes perder algum do teu potencial de performance e, além disso, podes sentir quebras de energia durante o treino. O princípio de individualidade aqui aplica. Se te dás bem a nível de treino em jejum e sentes que consegues completar melhor o teu dia a nível das tuas necessidades de calorias e macronutrientes, sem dúvida, opta por treinar em jejum. Mas, se tiveres a possibilidade de comer algo antes, o potencial de obter melhor performance é muito maior. A quinta pergunta, muito parecida com a sexta que falarei depois, veio da Célia Brito e está mais relacionada aqui com a parte de coaching e mindset dos processos de mudança. Processos de mudança esses que, neste caso, se aplicam mais a processos de transformação corporal. A pergunta da Célia é: como lidar com a autossabotagem, ou seja, aquela tendência que temos em fugir do plano. E somos nós que nos sabotamos na maior parte das vezes. O primeiro fator que para mim aqui previne um pouco essa autossabotagem é identificar qual é a tua identidade atual. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós, ao longo do tempo, fomos habituados a categorizar as pessoas como identidade como o país em que vives, qual é a tua raça, quais são as escolhas sexuais, mas a identidade pode ir muito mais longe. A identidade são coisas que nós vamos absorvendo ao longo da vida. Eu absorvi a identidade de ser um coach. Eu não nasci coach, eu absorvi essa identidade quando passei o processo para adquirir essa mesma identidade. E muitas destas pessoas que estão num processo de mudança, no fundo, estão a mudar de identidade. Eram pessoas, por exemplo, que tinham excesso de peso e essa era a sua identidade e era assim que as pessoas que os rodeavam os conheciam. Ao longo desta jornada, a ideia deles é tornar-se numa nova identidade, em alguém mais saudável. E para isso tens que aceitar que essa é a tua nova identidade e que alguém com esta nova identidade não se vai sabotar, vai cumprir com o plano que está elaborado. De outra forma, não será possível atingir os resultados que se pré-definiram para ser cumpridos. Outra das componentes que muitas das vezes leva à autossabotagem é aquilo que acharmos que os outros pensam algo de nós ou que os outros nos estão a boicotar também, nos estão a levar para um restaurante que tem comidas que não condizem com aquilo que nós queremos seguir ou que nos estão a influenciar negativamente. Vamos ser sinceros, os outros estão-se marimbando para aquilo que nós pensamos e muitas das vezes estão-se marimbando para os nossos objetivos, principalmente porque não partilhamos com eles os nossos objetivos, porque se forem verdadeiramente vossos amigos, neste caso, Célia, se forem pessoas que te rodeiam, que te suportem, se explicares os teus objetivos, eles vão tentar ajudar-te que não exista nem a tua autossabotagem, nem que eles sabotem o teu plano. Outra das partes que acaba por influenciar muitas das vezes esta autossabotagem é querer darmos passos muito grandes, definirmos tarefas diárias, semanais, mensais, que são muito exigentes. E existe aqui uma relação. Quanto mais exigente for a tua tarefa, mais motivação ela requer. E como já falámos no passado, depender somente da motivação é um primeiro passo para o fracasso, porque a motivação oscila imenso, de hora a hora, dia para dia. Por isso, quanto mais baixa for a habilidade necessária para executar uma tarefa, menos motivação é precisa. Logo, vais correr menos risco de sabotar essa tarefa que requer pouco esforço. A última pergunta que recebemos foi da Jéssica Cerejeira, muito parecida com as perguntas também da Célia Brito, que é como manter a motivação, como tornar esta jornada de mudança e de uma vida mais saudável, com mais bem-estar, mais autoestima, um hábito. Ou seja,
além daquilo que eu falei atrás, aplicável à Célia, que é aplicável a todos nós, incluindo eu que passei pelo processo, ou seja, eu estou a falar por experiência própria, o que me fez procurar e perceber a psicologia do comportamento humano e do comportamento de mudança, foi porque eu passei pelo processo e errei demasiadas vezes para aquilo que eu acho que é aceitável, por isso o que eu fiz foi que estes processos se tornassem eficientes, os processos de mudança. E, pegando naqueles 3 pontos que falei atrás da Célia, agora vou falar de mais 2 pontos que podem ser muito importantes aqui também para o caso da Jéssica. O primeiro é conhecido como Habit Stacking ou Piggyback, ou seja, anexares um hábito mais recente, neste caso falemos de um hábito de ir ao ginásio, ou um hábito de comer mais saudável, um hábito mais antigo, um hábito fundamental, algo que tu já fazes na tua vida, no teu dia-a-dia, sem sequer pensares. Imagina que queres implementar um hábito de, além desta vida saudável, queres começar a beber mais água todos os dias e defines que vais encher uma garrafa de 1,5 litro e vais bebê-la durante o dia. Mas o que acontece é que sistematicamente, todos os dias, pensas que vais encher essa garrafa no trabalho ou vais levar essa garrafa para o trabalho e isso não acontece. Um dos métodos de fazer esse tal stacking ou piggyback, que é aplicável em vários formatos, é colocas a garrafa de água no dia anterior junto às chaves de casa. Se tu antes de sair de casa vais ter que pegar sempre nas chaves de casa, vais de manhã pegar também na garrafa de água e ao levá-la contigo vais acabar por beber. E podes fazer isto nas mais diversas situações. Eu também já falei no outro artigo, por exemplo, se és uma pessoa que ao fim do dia queres começar a fazer umas corridinhas e costumas ir colocar o lixo, então quando fores colocar o lixo levas a roupa já equipada. E assim, como já quebraste aquela fricção que é de levantar, vestir e sair de casa, sais, levas o lixo e vais fazer a caminhada. É muito mais fácil porque vais anexar a um hábito que tu já tens que cumprir no teu dia-a-dia. Complementando aqui, acabando a parte da pergunta da Jéssica, outra coisa que nos leva muitas das vezes a perder aqui a motivação e a implementação destes novos hábitos são as expectativas. Nós temos muitas das vezes expectativas erradas a nível de tempo, ou seja, nós estamos num ponto A, sabemos qual é o ponto B, ou seja, a ideologia da pessoa que queremos ser, voltando atrás, a identidade da pessoa que queremos ser, mas temos expectativas irrealistas do tempo que vai demorar para chegar a essa identidade. Pegando num mundo que é tão grande como o Instagram Fitness hoje em dia, nós pensamos, eu vou ao meu feed e vejo tanta gente em forma, tanta gente com um shape espetacular. A verdade é, eles são uma minoria. E essa minoria demorou muitos anos a chegar àquela condição. E não podes querer conseguir em algumas semanas atingir a mesma condição que demorou provavelmente anos. Não implica que devas perder a motivação. Se calhar deves gerir melhor as tuas expectativas em diferentes passos. Ou seja, para chegar àquele passo final, qual é o passo que eu tenho que dar a seguir? E assim, cada vez que deres um passo, vais celebrar esse passo e essa motivação vai permitir que dês outro passo, mais outro passo, mais outro passo. E quando chegares àquele objetivo que vês que é a tua nova identidade, quando reparares já estás tu a motivar outras pessoas a seguir as tuas passadas. As pessoas vão acabar por se modelar pelas tuas passadas, tal como tu neste momento vais estar a modelar pelas passadas de alguém que já passou pelo mesmo processo. Para terminar, quero deixar o meu muito obrigado por todos que têm subscrito o canal, que nos enviam e-mails, que nos enviam mensagens. Agradeço todo o suporte que têm dado e é por vocês mesmos que vale a pena fazer sempre um pouco mais. E por isso, deixo mais uma vez em aberto. Se tiverem ideias de mais vídeos no futuro, comentem, mandem-nos mensagem e não se esqueçam, descompliquem.